alguns casos de sucesso. Eu já trouxe alguns, mas vamos falar de outros aqui interessantes. Kleiner Perkins, que é um dos VCs mais antigos que continuam ativos no Vale do Silício, foi uma investidora importante em companhias como Amazon, Genentech e Google, empresas que retornaram múltiplos de mais de 100 vezes o capital investido. Sequoia, uma companhia icônica do Vale do Silício, um fundo extremamente conhecido, extremamente estratégico, hardworking, focado, investiu em companhias como Apple, Google, Airbnb e uma dezena de outras. Accel Partners, outra companhia muito conhecida, investiu em caras como Facebook, Dropbox, Spotify e uma série de outros. Tipicamente, quando a gente pensa nos retornos de um fundo de VC, a gente consegue pensar assim, ó, de 10 companhias investidas, provavelmente 3 ou 4 vão ser zeradas, que é quando o VC diz eu vou fazer write-off, eu vou deletar essa companhia aqui da minha lista de empresas. Então, basicamente, a companhia quebrou. E as companhias de VC tipicamente quebram porque elas não conseguem levantar capital posteriormente. E aí tem uma série de questões por que isso acontece, que eu não vou nem entrar, porque é complexo e a gente poderia fazer uma sessão apenas sobre isso. Depois dessas 3, 4, vão vir o próximo segmento de mais 3, 4, que são companhias que vão basicamente trazer o mesmo retorno no qual o capital foi investido ou ligeiramente acima. Então são companhias que vão meio que andar de lado, vão criar algum tipo de valor, vai ser muito bom para os founders tipicamente vão ganhar um dinheiro legal, vão ter um retorno positivo no trabalho, no esforço deles, mas os fundos muito menos. Para os fundos vai ser meio que recuperar aquilo que eles investiram. E aí depois tem lá as top 2, o 20%, vai 20, 30%, que são as companhias que de fato explodem e que a gente chama de fund returners. Então a gente sempre diz que os retornos de VC, eles não são retornos equilibrados, né? A gente sempre tem esses outliers, essas companhias outliers que estão fora da curva, que trazem um retorno absurdo que serve para equilibrar o fundo inteiro. Portanto, para um fundo de VC é importante diversificar, porque no começo você não sabe quem vai dar certo ou quem vai dar errado. Obviamente, sempre que você entra numa companhia aportando dinheiro, teu tempo, tua energia, recursos escassos, né? Talvez o menos escasso seja o dinheiro, mas especialmente o foco, a energia, a atenção do time sênior de um fundo, ela precisa ser dedicada para companhias que acredita-se que vão trazer muito retorno. Então essa é a verdade no começo, mas ao longo do tempo vai ficar muito claro quais são as companhias que têm um potencial absurdo de retornar o fundo e aquelas que vão provavelmente andar de lado. Isso não acontece muito rapidamente, tá, gente? Isso varia significativamente caso a caso, mas às vezes depois de 2 anos já está muito claro, depois de 1 ano, às vezes demora um pouquinho mais para entender quais são as companhias que têm esse potencial de escalabilidade, de geração de impacto exponencial e muito acima da média do mercado e acima da média do próprio portfólio do fundo. Um caso atrativo aqui, tá? Vamos, antes de falar daquele slide que eu passei, deixa eu mostrar esse slide para vocês. Deixa eu diminuir a minha imagem, porque isso daqui é extremamente importante e interessante a ser compartilhado. O retorno financeiro para os investidores de um fundo de VC, os LPs, lembrando que um fundo de VC também é uma empresa. Então, os sócios de fundos de VC também são empreendedores que precisam bater na porta de investidor. Com a narrativa de que, olha, eu sou um ótimo asset allocator, eu sou um ótimo asset picker, eu consigo escolher ativos bons para investir. E a partir dessa narrativa, os sócios dos fundos de VC captam dinheiro e distribuem, aplicam esse dinheiro em startups de alto potencial. Por que esses LPs, os investidores, os limited partners, investidores dos fundos de VC, colocam dinheiro em venture capital? Porque os retornos são atrativos, os retornos são muito bons. Então, quando a gente olha que os dados recentes do final do ano passado, final de 2022, da Cambridge Associates, que é uma consultoria que traz e compila dados sobre a indústria de venture capital nos Estados Unidos e no mundo,
mostram que os retornos de venture capital, e esse slide que é focado em Estados Unidos apenas, são extremamente atrativos. Deixa eu tirar essa imagem aqui para ficar mais fácil da gente enxergar o slide inteiro. Então vamos lá, o que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando que, historicamente, né, ao longo do tempo, os retornos dos investimentos em venture capital são significativamente mais atrativos do que os benchmarks. Então, isso que eu destaquei em vermelho são os retornos acima dos benchmarks. Então, a gente está olhando aqui esse benchmark MSCI, o benchmark da Russell e um outro benchmark que é composto por empresas de tecnologia que são companhias relevantes listadas na Nasdaq. Então a gente vê que a longo prazo, por exemplo, em 25 anos, para a gente olhar a última coluna, o retorno de quem colocou o dinheiro em VC, aqui é um index, tá, o compilado de todos os fundos dos Estados Unidos, foi 15% superior versus quem investiu nessas empresas de tecnologia listadas em Nasdaq. Então é um retorno significativamente mais atrativo do que investir em mercados públicos, do que investir em public equities, que são as empresas listadas na bolsa. Por isso que é um mercado em alta. Outro ponto que eu destaquei aqui no slide é especialmente em momentos de baixa taxa de juros. Em momentos de baixa taxa de juro, o dinheiro está disponível de forma muito fácil. E para quem tem dinheiro na mão, quem tem liquidez, não faz sentido aplicar esse dinheiro em ativos de renda fixa, por exemplo, que é uma classe de ativos extremamente segura, porque o retorno é muito baixo. A renda fixa está sempre atrelada à taxa de juro. Então, se a taxa de juro está baixa, o retorno da renda fixa também vai ser baixo. Portanto, o investidor que está com liquidez, que está sentado numa pilha de dinheiro, o que ele quer fazer é maximizar o retorno em cima daquele capital. Deixar o dinheiro parado não faz sentido, mas também investir no tesouro americano, no tesouro brasileiro, na renda fixa como um todo, mesmo que seja crédito, não é atrativo. Os retornos são muito baixos. Então, o dinheiro acaba indo para empresas que usam esse capital para crescer e para gerar valor. Então, são empresas de tecnologia, também listadas em bolsa, e venture capital. Então, essa é uma realidade que mudou no ano passado, porque por causa da inflação, a taxa de juros disparou em diferentes partes do mundo, inclusive no mercado desenvolvido e maduro como Estados Unidos e Europa, e isso fez com que o dinheiro secasse no universo de venture capital. Mesmo que os fundos estivessem capitalizados, tivessem levantado dinheiro recentemente, um fundo levanta capital, mas ele tem os commitments dos investidores. Os investidores não colocam todo o dinheiro, vamos supor, eu levantei um fundo de 100 milhões de dólares. Eu não tenho 100 milhões de dólares como investidor de VC na minha conta corrente do banco. Eu tenho um commitment e eu vou fazendo capital calls à medida que eu vou investindo e aprovando esses investimentos com o meu comitê de investimento. Então, o dinheiro está com os LPs e eles aportam no meu fundo à medida que eu vou precisando. E no momento de alta taxa de juros, e onde a renda fixa está bombando, está extremamente atrativa, e o mercado de tech está derretendo, as valuations estão derretendo, existe muita preocupação em relação a todos os investimentos que foram feitos, especialmente em 2020 e 2021, os LPs acabam trazendo uma mensagem para os fundos, para os gestores, de que, olha, melhor você não fazer capital calls agora. Eu quero alocar esse dinheiro em renda fixa porque está extremamente atrativo. Então, aqui um parênteses rápido para ilustrar como funciona. Tá? Então, apesar de termos muitos fundos que estão capitalizados, entre aspas, o dinheiro não está sentado com eles e existe uma pressão, uma mensagem dos investidores de que agora não é o melhor momento para se investir. Espero que tenha ficado claro aqui. Esse é um material extremamente interessante e útil, que também merece um deep dive.